Ok, muito boa tarde! Estamos começando mais uma edição da nossa live da tarde, sempre ao vivo para você aqui no nosso canal Fabinho TV. Uma boa tarde para você que está junto com a gente, assistindo e acompanhando, participando ao vivo nessa live da tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Também queremos agradecer a você que nos acompanha de repente aqui no canal Fabinho TV depois da live, né? Tem gente que nos acompanha depois da live. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês estarem com a gente, acompanhando, compartilhando e fazendo dessa live o grande sucesso que ela tem sido, né? Ontem tivemos um assunto muito polêmico aqui e que depois toda a mídia começou a divulgar. Mas você viu primeiro aqui na live da tarde e eu quero agradecer o seu carinho e a sua participação aqui junto com a gente, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Faça a sua inscrição agora mesmo, não deixa para depois, não, faça agora a sua inscrição, ativa o sininho de notificações para saber sempre que a gente está ao vivo e já deixa o seu joinha, o seu like aqui embaixo para ajudar a gente a crescer esse vídeo e esse canal. Bom, assunto polêmico também nessa tarde e nós queremos já a sua participação. Lembrando que para você participar do nosso bate-papo, nosso chat, você participar também dos comentários, você precisa ser inscrito no canal, tá bom? As pessoas falam, poxa, eu não consigo dar o joinha, o gostei. É porque você não é inscrito ou inscrita no canal. Então inscreva-se agora mesmo e aí você já pode participar diretamente desse nosso bate-papo e também fazer os seus comentários aqui. Depois do final da live, você coloca aqui qual é o seu comentário, o que você achou desse vídeo, tá bom? Eu quero saber a sua opinião. 3 horas e 16 minutos, vamos imediatamente já para o nosso tema. Então vamos lá, hoje um tema bastante delicado, bastante complicado, mas que é importante para nós debatermos, nós conversarmos nessa tarde de quinta-feira, né? Bom, é o seguinte, gente, nós estamos sabendo que aqui nós estamos vendo agora o WhatsApp comemorando, inclusive saiu hoje no blog, tem uma matéria que vocês vão entender direitinho, mas eles estão comemorando 2 bilhões de usuários, né? Você tem o WhatsApp? É a pergunta que eu faço. Você usa o WhatsApp para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua comunicação entre relações, marido, mulher, familiar, filhos, filhas? Você usa o WhatsApp diariamente? Então saiba do seguinte, você pode ser vítima do WhatsApp fake ou do fake chat. O que é isso, Fábio? Explica para mim. Vou explicar num VT que você vai acompanhar agora e você vai saber exatamente tudo a respeito do que é WhatsApp fake ou fake chat. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar. A nossa convidada de hoje é a doutora Veruska Gendov. Ela vai estar na live da tarde de hoje, nos ajudando a entender um pouquinho mais por que quando a gente descobre uma ferramenta tão boa, como é o caso do WhatsApp, a gente sofre porque, na verdade, sempre tem um malandro, sempre tem uma mente ruim que vai pensando assim, como é que eu faço para usar isso para o mal? Quer ver só? Olha só, presta atenção nessa matéria. O aplicativo de mensagens do Facebook, WhatsApp, disse nesta quarta-feira que atingiu a marca de 2 bilhões de usuários, tornando-se a segunda plataforma de mídia social do mundo a atingir este marco. O WhatsApp não especificou como calculou o número de usuários, mas disse que tinha 500 milhões de usuários em 2014, quando o Facebook comprou a startup por 19 bilhões de dólares para impulsionar sua popularidade, especialmente entre o público mais jovem. O anúncio foi feito no blog oficial do aplicativo, porém, uma polêmica tem aumentado sobre a utilização de um aplicativo chamado Fake Chat, que simula uma conversa no WhatsApp onde você mesmo cria um perfil falso dentro desse aplicativo com foto e nome como se fosse outra pessoa e pode até criar conversas fictícias, podendo tirar prints das telas como se fosse real. O aplicativo é tão cheio de detalhes que permite que você selecione data e horário
em que o chat, idêntico ao WhatsApp, registre as conversas, os tipos de informação de lido e até o status de digitando, como se realmente as conversas fossem reais. Isso abre uma discussão sobre a utilização e divulgação dessas conversas, podendo destruir a reputação de alguém antes que se consiga provar que é uma conversa fake. Em tempo de rápida disseminação de fake news, é quase que impossível verificar a veracidade de uma informação antes que ela alcance um grande número de pessoas. A Kaspersky Lab, uma das maiores empresas de segurança no mundo, divulgou uma pesquisa assustadora. No ano passado, as tentativas de instalação de aplicativos espiões nos celulares do Brasil cresceu 228%. Somos o terceiro país no mundo em quantidade de instalações e usuários afetados com esse tipo de aplicativos. Ainda sobre a pesquisa, perdemos somente para a Rússia e Índia, em que estamos muito perto, podendo alcançá-los e em breve ocupar a segunda posição. Essas são informações do diretor Roberto Rebouças ao Fantástico da TV Globo. Mudar conversas passadas, criar relações imaginárias ou papear com celebridades. O Fake Chat Simulator faz tudo isso produzindo mensagens para enganar ou divertir amigos e parentes. Divertir? O aplicativo finge ser com um grau apurado de semelhança ou WhatsApp verdadeiro. Ele permite gerenciar grupos, alterar o status de um contato, receber notificações e até agendar mensagens. Grupos fakes poderiam gerar prejuízos incalculáveis. Conversas anexadas em processos judiciais iniciarem discussões intermináveis e a divulgação de fake news com famosos e autoridades destruir a reputação das pessoas. Numa relação pessoal, pode causar até crimes e suicídio. Vale lembrar que o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 afirma que todos os residentes no território nacional têm direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada e imagem. É garantida também por lei a preservação da dignidade da pessoa humana, segundo elencado ainda pelo artigo 1º do mesmo documento federativo. Conversas fake é o assunto agora na Live da Tarde, com Fábio Parpinelli e a participação especial da psicóloga doutora Verusca Gendovi. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sério, é inacreditável a capacidade que nós vemos as pessoas enfrentarem as dificuldades do dia a dia. Ó, eu estava vendo até uma matéria agora a respeito dos direitos dos presidiários, né? Claro, ninguém quer que presidiário passe situações subhumanas, não é isso que está se falando. Mas o presidiário tem 3 alimentos por dia, tem 3 refeições diárias, 3 refeições. Tem um cardápio nutricional, né? O camarada, quando vai preso, a gente paga o custeio dele, então o cara tem cama quentinha, banho, né? Banho quente, banho de sol todos os dias. Quer dizer, o cara tem uma vida de rei. Aí eu pergunto pra você, o cara que é trabalhador tem esses privilégios? Eu acho que não tem esses privilégios. E o que fica mais difícil é entender como que a mente humana quer ainda criar situações em que absolutamente você pode prejudicar a outra pessoa fazendo um crime como esse, um crime virtual. Gente,
Pensa comigo, o camarada criou simplesmente um tipo de aplicativo, vamos dizer assim, e esse aplicativo, ele acaba com a sua vida, porque isso é uma bomba nuclear aqui entre nós, é uma bomba nuclear. Presta atenção se não é uma bomba nuclear. Bom, começa que o aplicativo ele é um fake, portanto, ele não sai do seu celular, ele fica preso na tela do seu celular, certo? Então você não está mandando nada para ninguém e não está voltando nada de ninguém. Você vai colocar lá a foto que você quer. Por exemplo, eu vou lá, eu crio um perfil, escrevo lá, Doutora Verusca. Aí eu vou lá, boto a foto da Doutora Verusca, que você facilmente acha na internet. Aí, depois que eu fiz isso, aí eu crio uma conversa. Eu escrevo, oi, Doutora Verusca, tudo bem? E eu mesmo respondo para mim mesmo, como se fosse a Doutora Verusca. Tudo bem, Fábio, e você? Tudo jóia? Como você tá bonito hoje? E aí eu crio uma conversa fake, como se fosse, por exemplo, uma cantada, me perdoe o exemplo, né, da Doutora Verusca para mim, e uso isso daqui contra ela, porque eu vou printando essas telas e posso ameaçá-la, por exemplo, dizendo que ela estava fazendo um assédio ou alguma coisa a meu respeito. Olha o ponto que nós chegamos, gente. Isso é tão grave, que personalidades públicas, celebridades, autoridades, a gente pode criar o que a gente quiser com esse aplicativo fake. Então, quando eu recebi essa notícia ontem, para a gente trazer isso no programa de hoje, eu falei assim, gente do céu, como que pode o ser humano ter uma mente tão má dessa maneira? Porque o WhatsApp hoje é uma ferramenta para muitas empresas, para muitos profissionais liberais trabalharem em casa ou ter os seus relacionamentos profissionais, seus contatos profissionais, não é? Pessoas sobrevivem do WhatsApp, né? É para você ter comunicação direta com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes. E de repente você se depara com uma ferramenta como essa, que é um absurdo. É um aplicativo que no mínimo deveria estar proibido. Não poderia nem ser publicado isso numa Play Store da vida ou numa Apple Store da vida, numa Google Play da vida, né? Então você não pode ter acesso a esse tipo de ferramenta. E mais, a procura por esse tipo de aplicativo aumentou no Brasil, hein? 228%, gente. 228%. Sabe lá o que é isso? Então, assim, é uma situação tão delicada, porque toda a nossa vida hoje está na internet, está no meio virtual, e ainda vem mais esse agora, que é para acabar com o ser humano. Aí você vê um cara se suicidando, aí você vê uma pessoa indo à bancarrota, você vê as pessoas falindo, se passando pelas outras, fazendo um crime virtual, que, como eu falei na matéria, no artigo 5º da Constituição, é uma invasão de privacidade. Então eu pergunto para você, se você utiliza de repente essas ferramentas, e principalmente o que eu estou falando do WhatsApp original, como que fica para você que vive às vezes, trabalha, utiliza o WhatsApp, como é que você enxerga isso? O que você acha que poderia ser feito? Que atitude nós poderíamos tomar como usuários, por exemplo, desse aplicativo WhatsApp, para que esse tipo de ferramenta, esse tipo de aplicativo bandido, criminoso, possa ser tirado das lojas virtuais que você tem no seu Android ou no seu iPhone da Apple? É uma loucura. Depois do assunto de ontem, que aliás bombou ontem aqui na nossa live da tarde, esse é pior ainda, porque acaba com a vida das pessoas. Presta atenção, você pode criar grupos de WhatsApp fakes, grupos que se respondem, que na verdade não é ninguém, é uma pessoa só, é um bandido que vai criar um grupo e responder como se tivesse feito uma negociação, por exemplo. Imagina quantos golpes podem ser aplicados com isso.
empresas que podem falir, profissionais liberais que podem ser prejudicados. Porque até você provar que aquele print não é real, e hoje na justiça pode-se usar esse tipo de print, né? Eu sei porque, não com relação às redes sociais, mas há um bom tempo atrás eu sofri um processo onde o cara imprimiu 300 páginas, empapelou lá o meu processo com 300 páginas de um negócio que não era o correto. E aí? Aí que, né? Quem é o honesto da história paga a conta, não tem jeito. Ou paga, não tem outra solução. Então, gente, é um assunto muito sério, eu quero a sua participação. Você pode e deve participar do nosso chat, que vai aparecer aqui do lado. Eu vou colocar inclusive ele aqui na tela. Tem algumas pessoas que estão começando agora a chegar aqui no nosso chat. Então, olha, tá aqui. Se você já estiver visualizando essa janelinha aqui do lado, você já pode clicar aqui embaixo, olha, onde tem a colocação da mensagem, e já vai colocando a sua opinião, que eu quero saber a sua opinião. E eu vou falar a sua opinião ao vivo aqui hoje no programa Live da Tarde. E nós estamos recebendo nessa tarde, com muito carinho, ela que sempre está com a gente, e todas as semanas vai estar com a gente nos ajudando a entender, e hoje, de uma maneira muito especial, tentando entender mais essa loucura, mais essa insanidade, como que o ser humano pode pensar tanto mal, ter tanto mal no coração. Ela que é especialista, premiada, minha querida amiga, doutora Veruska Gendov. Boa tarde, doutora Veruska, seja bem-vinda à nossa live da tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que participam da live da tarde. Que tema, hein, Fábio? Que tema, né? Um tema bastante... Mas as pessoas precisam saber exatamente o que está acontecendo. Parabéns pelo tema. Pois é, eu queria começar fazendo uma pergunta a respeito dessa questão do pensamento, né? A gente tem sempre uma ferramenta, é como a gente costuma dizer, né? Uma faca na mão, por exemplo, de um churrasqueiro faz um delicioso churrasco, mas uma faca na mão de um criminoso é uma arma branca. Como que a gente pode imaginar que uma pessoa que sofre esse tipo de ataque, por exemplo, que é com eu vou citar o caso do Neymar recente, né? Claro que a gente não sabe se as informações que foram mostradas e divulgadas amplamente na mídia, se aqueles prints realmente existiram ou não. Pode ser que o Neymar tenha tentado provar que os prints não existiram, ou pode ser que os prints efetivamente existiram. O fato é que uma ferramenta como essa, que nem nós vimos na matéria, ela é tão detalhista, ela é tão minuciosa, que você não consegue perceber, acho que nem um especialista conseguiria perceber que há uma diferença entre uma mensagem printada fake e uma mensagem normal. Como que isso age, em primeiro lugar, na mente da pessoa? A pessoa, por acaso, ela fica com danos, sequelas, se ela sofrer, por exemplo, um ataque nesse sentido de falar uma coisa que ela efetivamente nunca fez na vida? É importante, Fábio, todas as pessoas que estejam assistindo a live da tarde ou vão assistir logo após, entendam, nós estamos vivendo um momento social bastante delicado. E muitas vezes as pessoas que a gente confia, né? Você está confiando ali em pessoas. Muitas vezes as pessoas que você confia não são confiáveis. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos convívios ali no dia a dia socialmente, e uma porcentagem da população é pata, uma porcentagem da população é invejosa, isso mesmo que você ouviu, invejosa, e utiliza de suas frustrações pessoais, de sua inveja interna para derrubar aquele que de alguma forma faz ele perceber que ele é frustrado. Tem pessoas ruins convivendo nessa sociedade, que se aproveitam de tudo o que podem, que veio para beneficiar, e transformam o benefício em malefício. Muita gente quer ganhar dinheiro em cima desse tipo de coisa, e as pessoas que são vítimas, como você mesmo disse, que são as que são massacradas, que são judiadas pelos invejosos, manipuladores, mentirosos,
todo tipo de característica negativa que um ser humano pode carregar dentro de si, utilizando contra uma outra pessoa. Pessoas que são vítimas disso, primeiro elas tomam um choque muito forte, um choque emocional, porque elas não têm coragem de agir. E é difícil para uma pessoa que realmente apresenta um interior emocional bom e não tem coragem de agir, tem um caráter, uma decência, uma ética, e não tem coragem de agir dessa maneira, e você descobre da pior forma possível que tem pessoas que têm coragem sim de agir assim. Então esse é o primeiro choque. O segundo choque é porque eu. O que foi que eu fiz? Porque as pessoas, elas têm essa reflexão interna. Por que eu? O que eu fiz? Por que eu fui escolhido? E geralmente as pessoas escolhidas para passar por esse tipo de situação são aquelas vítimas que se destacam, são aquelas vítimas que têm sucesso em sua vida afetiva, emocional, profissional, social. São pessoas que brilham. E o brilho dessas pessoas, de alguma forma, inquieta aquelas pessoas sem brilho, aquelas pessoas que carregam caráter negativo dentro de si, uma inveja incalculável. E ao invés dessas pessoas sem brilho tentar buscar o seu próprio brilho, porque todos nascem com capacidade de brilhar, elas pensam formas de arrancar o brilho do outro. E saem a caçada de possibilidades, ferramentas que possam arrancar esse brilho do outro. E depois desse segundo choque, de você perceber que você foi escolhido, você se tornou isso, você começa a pensar como agora eu resolvo isso. O desgaste emocional, Fábio, com essas 3 questões tão sérias, de descobertas de que você foi vítima fraudes, ou de invejosos, ou de pessoas manipuladoras, é tão forte. Eu já vi pessoas sofrendo com processos depressivos graves, tamanho de desgaste emocional que a pessoa teve, porque ela se assustou, ela ficou sem dormir, ela ficou sem comer, porque ela não consegue entender. E ela começa a viver um pesadelo que ela não calculou que viveria. Então eu vejo pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com angústias muito fortes. Quando você falou em suicídio, é verdade. Pessoas que sofrem injustamente, independente do que tenha acontecido, tamanho, o desgosto, a chateação, o processo depressivo que isso faz acontecer, corre ali, é tão gigante que a pessoa pode ficar sem recursos emocionais para se reestruturar. E começa a achar que sumir, ou morrer, ou desaparecer vai fazer com que ela saia daquela complicação que ela se meteu, onde ela não queria estar e não tinha por que ela estar ali, e só está porque, infelizmente, se deparou com uma pessoa decepcionada. Pois é, e o pior de toda essa situação é que a gente, infelizmente, doutora Verusca, a gente vê que não tem um limite para a maldade. O pior é isso. É a gente perceber que não tem um limite para a maldade. Porque dizem que esse aplicativo foi criado, veja bem, dizem que esse aplicativo foi criado para trollar. Olha só, né? Os dedinhos aqui com as aspas. Isso é uma desculpa, né, Fábio? Trollar. Desculpa. Não é? Agora, fica aquela história. Trollar quem? Quem que gostaria de receber uma mensagem fake? Você gostaria, por exemplo, de pegar uma mensagem fake do seu namorado, do seu marido, falando assim, olha, como é bonita a fulana de tal, não sei o que tal. Quer dizer, até você explicar depois, ou se você mandando um negócio desse, pode causar um problema, um problemaço social, né? Uma situação impossível de ser resolvida. Imagina, por exemplo, um chefe ver o seu funcionário de repente falando às vezes é uma brincadeira, e é uma brincadeira de extremo mau gosto. É como nós falamos ontem com relação à brincadeira da rasteira. É uma brincadeira que não se faz. E hoje eu fiquei sabendo que, inclusive, um dos vídeos que eu mostrei aqui ontem é de um youtuber que trollou a mãe, que já é um grande absurdo, e que deu respeito pela mãe, né?
Quer dizer, então assim, o que eu estou falando é que a gente fica assim, boca aberto, doutora Verusca, como que pode, por exemplo, a Google Play e a Apple Store fazerem com que esse material fique disponível, esse aplicativo fique disponível para pessoas totalmente despreparadas. A senhora, doutora, como uma psicóloga premiada que qual que é a sua visão a respeito disso? Por exemplo, qual seria o impacto de uma trollagem num relacionamento marido e mulher, numa família? Como que chegaria isso o que faria isso a uma família, por exemplo, o impacto emocional? Antes de mais nada, é importante a gente até tentar definir exatamente o trollar. Porque as pessoas utilizam temas, nomenclatura, né? E não sabem muitas vezes o que isso significa. O trollar, na verdade, ele iniciou com uma tentativa de brincar. Brincar não pode ser invasivo. Brincar não pode atrapalhar o processo de desenvolvimento do outro ou qualquer coisa nesse sentido. Trollar não pode invadir. Trollar é brincar. O problema é que as pessoas utilizam, nós vamos brincar. E quando você brinca, invadindo privacidade, mentindo e prejudicando o outro, isso já não é mais trollar, não é mais brincar. Porque as pessoas, elas sempre partem do princípio de que aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou olhando, é aquilo que é real. E muitas vezes, Fábio, o fato de você ver uma mensagem, como você acabou de dizer, ferramentas que proporcionam isso, não são reais. Agora, a consequência disso, você traz um prejuízo, sim, emocional, um prejuízo de relacionamento, você traz desconfianças, você traz ciúmes, você traz processos, que são muito negativos no relacionamento. E o dano disso, como é que as pessoas lidam com esse dano? Então, nada é pensado. Muitos casamentos, Fábio, terminam por conta desse tipo de situação. Eu já atendi aqui, Fábio, muitos conflitos conjugais na minha vida, eu atendo há 20 anos. Você sabe como é difícil para a gente que lida com as pessoas em conflito. E quando se trata de ciúmes, de insegurança, que muitas vezes são motivadas por questões pessoais, um fato desse destrói uma família inteira, destrói a vítima, destrói a pessoa que sofreu ali a situação, aquele que acreditou, o filho que estava ali naquele relacionamento e viu os pais se separarem, as sogras, os sogros, os cunhados, todos saem impactados, como alguém teve coragem de agir assim, e a pessoa é inocente. Exato. É muito grave isso. Agora, claro que, pensando aqui a questão, por que os aplicativos são disponíveis? Eu imagino que muitos aplicativos são criados e a análise de impacto vem depois. Porque como eles são criados em cima de justificativas, com certeza não se foi verificado o impacto, que agora vai ser verificado o trabalho como esse que você está realizando, Fábio, que é de utilidade pública. Se as pessoas entram, se queixam, apontam, isso com certeza vai ser verificado e vai ser retirado. Então a importância da comoção popular no auxílio de que se termine esse tipo de aplicativo, que se feche esse tipo de aplicativo, para não trazer mais prejuízo. Exato, porque a gente percebe, por exemplo, tem uma situação assim que eu gostaria de relatar, que é a seguinte, né? A gente vê que a empresa que desenvolveu, porque provavelmente é uma empresa que desenvolveu esse software, ela não tem absolutamente nenhum tipo de responsabilidade e ela também não está nem aí se de fato uma pessoa sofreu algum tipo de bullying, se sofreu algum tipo de prejuízo, estão nem aí. Agora, deveriam ser responsabilizadas e as autoridades do Brasil, atenção às autoridades do Brasil, desembargadores, atenção, por favor, à justiça brasileira, né? Delegados de polícia, vocês têm que entrar
agora em contato com as pessoas que fazem as leis, ou até os deputados. Eu não sei como é que funciona aí o processo, porque não conheço, mas digo, tem que se fazer alguma coisa já, imediatamente, porque veja só, esse software é tão malicioso, ele é um software, um aplicativo tão prejudicial, que eu fico imaginando o seguinte: a senhora falou comigo lá no meu programa de televisão, no Mais Vida, a respeito dos psicopatas corporativos. Já imaginou um psicopata corporativo, do jeito que a senhora descreveu para mim? E eu já identifiquei psicopatas corporativos, muitos, na minha vida, muitos. Acho que uma grande maioria, infelizmente, que só olha para você e fala assim: ah, eu vou tirar tudo que o Fábio tem. Só que o que eles querem tirar, que é o talento, não conseguem, né? Mas, enfim, imagina um psicopata corporativo com uma ferramenta dessa, com um aplicativo desse. Ele destrói simplesmente a vida de uma pessoa. Se tiver um psicopata corporativo vendo esse nosso programa, pensando já de como é que ele vai prejudicar a pessoa que ele está utilizando como vampirismo, ele acaba com a pessoa, porque ele pode criar uma conversa maldosa qualquer e mostrar o superior e demitir aquela pessoa. Nem vão questionar a veracidade dessa conversa, não é verdade? Muito, muito graves, porque além dessas questões, o psicopata ele é rápido para pegar essas ferramentas e usar a seu favor, né? Agora, Fábio, vamos além. Imagina, para quem está assistindo a live da tarde, aquela amiga, aquele amigo que muitas vezes frequenta a sua casa e se diz seu amigo, mas é uma pessoa que tem inveja da sua vida. Imagina aquele amigo, aquela amiga que no fundo quer tomar o marido ou a esposa do amigo ou da amiga. E aí tá ali convivendo e a pessoa nem imagina o grau de inveja de um ser humano desse. E aí ela percebe que mesmo não sendo uma psicopata, é uma pessoa invejosa, que quer a vida do outro, quer a casa do outro, quer a esposa, o esposo do outro. E de repente sabe que tem uma ferramenta que pode jogar um veneninho ali na relação conjugal e vai causar uma separação. Então, para você que está assistindo a live da tarde hoje, cuidado com quem você convive também. Pense 2 vezes, reflita, analise, verifique antes de você sair acreditando em tudo que você vê, porque nem tudo que a gente vê é real. Nós estamos vivendo um mundo mesclado de presença e realidade com virtual. Nem tudo que a gente vê hoje em dia é real, pode ser muita coisa virtual, então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com os invejosos que te cercam. Eu vou sempre aqui falar isso, porque se a gente pensa nos psicopatas, Fábio, a gente tem aí 1 para 10. Uma pessoa a cada 10 pessoas é psicopata. Como a concentração delas está em processos corporativos muitas vezes, poder, dinheiro e etc., às vezes no dia a dia nós não percebemos essa realidade da psicopatia, mas os invejosos têm uma proporção maior do que o psicopata. Os invejosos têm um convívio maior, frequentam muitas vezes a sua casa. Cuidado com a sua privacidade, cuidado com os seus segredos, cuidado com a sua vida, cuidado com as pessoas que você tem ali próximo de você. A gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente, Fábio, eu vejo a realidade aqui todos os dias, atendendo casais, atendendo famílias, atendendo jovens, e eu vejo como grande parte dos problemas vem por situações de fofoca e de inveja. Eu vou repetir, eu acho que quem está assistindo precisa prestar atenção. Muitos dos problemas que enfrentam hoje casamentos e famílias iniciaram por pessoas invejosas, fofoqueiras, que conviviam com a... Então, se a gente aprende a se proteger deste convívio, pelo menos os invejosos, pelo menos esse convívio doentio, a gente vai eliminar da vida da gente. Isso não tira da gente 100% dos problemas que podem acontecer.
Mas olha, Fábio, eu vou dizer para você, a quantidade de pessoas invejosas, e com certeza, quando viram essa ferramenta, baixaram essa ferramenta já pensando em quem prejudicar, a gente tem que ficar de olho bem aberto. E digo mais, é uma ferramenta criminosa. É como se fosse uma venda liberada de armas sem nenhum tipo de controle. Eu penso dessa maneira. É como se fosse, por exemplo, eu disponibilizando esse tipo de aplicativo para baixar na Apple Store, porque é de graça. Esse aplicativo é gratuito. É isso que eu acho mais interessante e um grande absurdo. Então vamos supor, é como se eu distribuísse arma de graça para todo mundo. Ah, quem quer arma aí, pessoal? Ó, vem cá os bandidos, ó. Pega a arma aqui, ó. Tem um montão de arma aqui para vocês. Pode pegar o que vocês quiserem. Bazuca, revólver, eu nem sei qual é. 38. É um negócio tão absurdo, porque um cara que tem uma psicopatia, que pega esse tipo de ferramenta, ele acaba com a vida da pessoa. Quer ver só como as pessoas estão falando aqui? O que elas estão pensando, doutora Verusca? Olha só, tem muita gente participando aqui. Quero agradecer o enorme carinho da audiência de vocês e a participação de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e já vai participando aqui do nosso chat. Olha só, a Márcia Viana tá dizendo assim: boa tarde, Fábio, doutora Verusca. É difícil, hein? Muito oportuno esse tema. Nós ficamos nas mãos, então, destes criminosos? E como nós poderemos nos defender? Aí é que tá a pergunta, né? Eu não sei como é que a gente se defende. Talvez, eu não sei se a doutora concorda comigo, mas seria a gente fiscalizar as pessoas que estão ao nosso lado, né? Se você já viu, agora que você tem conhecimento, você nunca ouviu falar desse aplicativo, agora você está sabendo, presta atenção como é que é a pessoa, como é que ela está agindo com você. Se ela realmente está agindo de maneira correta, ou se ela é muito brincalhona, ou se ela é muito invejosa. E a gente tem que começar a afastar essas pessoas de perto, ou não é, doutora? Eu penso que a percepção ajuda demais a evitar muitas coisas. Eu bato muito na tecla também que nós temos que vigiar muito tudo aquilo que a gente fala e para que a gente fala, porque dependendo do que você fala, Fábio, você concorda que isso pode piorar muito? Sim. Imagina você contando um segredo para uma pessoa que você acha que é confiável e essa pessoa faz um print falso usando uma informação e de repente é uma informação confidencial. Quem não vai acreditar, Fábio? Quem não vai acreditar? Agora, concorda que quanto menos ela souber da sua vida, menos ela vai ter ali ferramentas para utilizar nesses tipos de aplicativo? Sim, sem dúvida. É claro que eu imagino que as pessoas que baixam um aplicativo no celular, eu imagino que de alguma forma isso deixe marcas, deixe registros que podem sim ser verificados. Se você tinha ou não essa ferramenta no celular, se você tinha ferramenta. Agora, o difícil é provar de onde surgiu tudo isso. Até você chegar na fonte de tudo isso é muito difícil. Agora, quando a gente aprende a administrar o que a gente fala e quem a gente convive bastante. Agora, lógico, para você que está ouvindo a programação, quando você brilha, você vai chamar atenção. E quando você chama atenção, a quantidade de pessoas que querem te destruir é muito grande. Felizmente, é uma realidade bastante triste de dizer, mas quando a pessoa brilha e ela fica feliz com as conquistas que tem, dependendo da área que ela tem, outras pessoas ali que poderiam se dedicar a crescer também, a se destacar e brilhar, passa a querer se vingar daquele que tem o brilho que ele inveja. Então isso é muito sério. Agora, independente disso, eu penso que a gente tem sempre que prestar atenção nos detalhes, os detalhes denunciam muitas coisas. Precisamos prestar muita atenção nas pessoas que brincam muito também. Vamos imaginar que uma pessoa que brinca muito não tem muita noção do limite. Por que essa pessoa não tem noção do limite, Fábio? Porque ninguém chega para essa pessoa, vem cá, senta aqui, olha nos meus olhos. Eu não gostei da brincadeira. Se todas as pessoas que brincam demais já fossem freadas na primeira brincadeira que se excede, não chegaria em determinados pontos. É verdade. Ó, tem muita gente participando aqui.
pelas minhas outras redes sociais, tá? O Face ou o Instagram. Eu vou pedir para vocês entrarem no canal do YouTube e escreverem no chat que tem lá, tá? Que aí eu recebo as mensagens mais proximamente aqui, tá? Ó, o Newton, ele tá dizendo assim: Fábio, com certeza uma mensagem dessas pode fazer um estrago na vida de alguém, pode levar até para o resto da vida esse trauma. Ele diz assim que recebeu uma mensagem uma vez falsa pelo Facebook, né? Outra rede social, e inclusive o Face é dono do WhatsApp. Para quem não sabe ainda, o dono atual do WhatsApp pagou, acho que se não me falha a memória, 19 milhões de dólares, um negócio assim, né? Mas voltando aqui à mensagem do Newton, ele diz assim: eu recebi uma mensagem falsa uma vez pelo Face, a pessoa se dizendo que conhecia a minha esposa e dizendo que ela estava me traindo. Ainda bem que eu tive estrutura emocional para aguentar. E nem todo mundo tem essa estrutura emocional, né, doutora Verusca? Não, nós vivemos um momento de fragilidade emocional. Nós vivemos um momento onde o ser humano, Fábio, é bombardeado o tempo todo por muitas pressões, muitas cobranças, metas às vezes muito altas. Eu penso que tudo isso tem angustiado demais o ser humano, tem se sentido no dia a dia inseguro, inquieto. E aí, de repente, aparece coisa que pode destruir tudo aquilo que essa pessoa está tentando criar, tentando desenvolver. Então é muito complicado. Hoje em dia a sensibilidade humana é muito grande, as pessoas, por conta da tecnologia, estão perdendo a presença do ser humano. Eu penso e vejo isso no dia a dia, que as pessoas, elas estão juntas, já viu isso, sabe? Todo mundo ali junto, às vezes, Sim. na mesa, cada um com o seu aparelho, o seu dispositivo. Sim, sim. Elas estão desaprendendo, Fábio, a olhar nos olhos, conversar, a segurar na mão, cumprimentar com um abraço, a falar. As pessoas hoje estão resumindo, inclusive, a linguagem. Hoje você tem uma linguagem de internet que é introduzida na comunicação presencial. Isso tem reduzido demais a comunicação e distanciado pessoas. E as pessoas perdem a habilidade de desenvolver conversas, comunicações, afeto. Quantas e quantas vezes, Fábio, eu já atendi pessoas aqui, procuraram atendimento psicológico, que desaprenderam a fazer amizade. Entendi. Não sabem conversar, estão de frente de uma pessoa e elas têm apreço, mas elas não sabem conversar, não sabem iniciar uma comunicação, não sabem o que dizer, o que conversar. Então elas pegam um celular e colocam na frente como uma forma de criar uma barreira. Entendi. Então, nós precisamos voltar a aprender a conviver, abraçar mais, almoçar mais junto, a deixar um pouco algumas coisas de lado e passar a valorizar o ser humano. A vida é demais, sabe? Para a gente abrir mão da convivência presente. Às vezes a gente realmente não tem mais aquele contato, aliás, até em casa, né? Muitas das vezes as pessoas acabam, um tá no quarto, tá na sala, manda uma mensagem: vem almoçar. Fala: poxa vida, né? Vai lá, dá um beijo na pessoa, fala: oi, tudo bem, eu te amo, vem almoçar, né? Dentro de casa. Agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre os traumas que podem ser causados por causa de uma mensagem fake, por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo do Neymar novamente, porque, veja, tudo bem que o Neymar não estava casado e não tinha tanto problema. Agora, você imagina uma pessoa que possa pegar um famoso qualquer, printar, né, quer dizer, pôr a cara do cara lá, o nome do cara, criar uma história extremamente fantasiosa e, por exemplo, uma mulher prejudicar um casamento de uma pessoa famosa. Eu imagino que isso seja algo que futuramente não se tenha retorno. Entrevistando o Heródoto Barbeiro, lá no Mais Vida, ele falou uma coisa que aquilo entrou comigo como uma faca, né? Quem é jornalista, como nós somos jornalistas,
não pode ter a irresponsabilidade de trazer um tema, seja na internet, na televisão, no rádio, sem saber as consequências desse tema. Acusar uma pessoa, por exemplo, e aí ele citou o caso daqueles donos da escola base, né, que foram acusados injustamente e de uma maneira muito pejorativa de que eles estavam abusando sexualmente das crianças, né? E ele disse com essas palavras que depois que se passou tudo, ficou provado que eles não tinham nenhum tipo de ação dessa, jamais encostaram a mão em nenhuma das crianças, mas até aí já tinham destruído a casa do cara, destruído a escola base, eles perderam totalmente a credibilidade em tudo, no banco, no supermercado, eles não podiam sair de casa, eles, por causa de uma história fake, né, que foi amplamente divulgada pela imprensa na época, né? E aí ele disse pro Heródoto Barbeiro, olha, vocês já se arrependeram de ter me chamado de comedor de criancinhas? Quer dizer, aquilo entra como uma faca, porque você fala, você foi o causador daquilo, né? Eu fico imaginando agora, com o tamanho da internet, que é muito maior do que as mídias eram naquela época, né? Nós estamos falando da década de 80, 90, hoje as redes sociais têm uma velocidade muito rápida, você não consegue segurar uma informação. Às vezes a gente está sabendo de informações aqui que você fala assim, você está sabendo de tal coisa, você encontra uma pessoa na rua, ih, já é velho isso, já estou sabendo faz tempo, mas como é que você está sabendo? Por causa da internet. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, quem é vítima desse tipo de assédio, de situação, principalmente quem são as pessoas mais famosas, o que tem a vida exposta, extremamente exposta. E hoje muitos youtubers, pessoas que trabalham com esse meio de comunicação, estão com a vida exposta. Eles conseguem depois recuperar-se desses traumas psicológicos, ou isso eles vão ter que conviver para o resto da vida, se sobreviverem a uma situação como essa, doutora? Quando a gente pensa nas pessoas que têm fama, é interessante a gente dizer aqui que já é difícil administrar a fama, né, Fábio? Uma pessoa muito famosa, muito conhecida, não tem uma vida privativa, não consegue ir no supermercado fazer uma compra, ou até numa casa de lanches comprar um lanche ou um sorvete numa sorveteria, e tem a sua vida ali invadida, tem completamente a sua vida sufocada, isso já traz alguns transtornos, já traz alguns... eu sempre digo que as pessoas elas precisam fazer um processo de psicoterapia para aprender a gerenciar essas emoções. Agora imagina o quanto é difícil você também ver o outro lado da moeda, que é esse tipo de situação e de ataque, onde você está acostumado ali, depois de um certo tempo, a ser amado. E aí você descobre que você também pode ser odiado por conta de situações que nem aconteceram e nem foram reais. As pessoas são muito manipuladas pela informação e elas vão do amor ao ódio muito rápido. Então as pessoas são manipuladas, tem manipulações de massa muito fortes. Então não se consegue administrar isso. Situações desde um processo depressivo até um surto psicótico muito agudo. O que é o surto psicótico? Você perde completamente o senso da realidade mediante o gasto mental que você tem. E muita gente, às vezes, até internada para poder se restabelecer. Claro que quando você trata, você aprende a gerenciar as emoções, a administrar os sentimentos, você vai ter sim uma vida normal, porque você tratou com um especialista o seu processo, sua vida, o que acontece. Agora, se você não trata, a tendência de ser tão ruim, pior a cada dia, que você pode realmente ter sequelas que se tornam bem complicadas de você reverter depois. Quanto mais cedo, Fábio, a pessoa busca uma estrutura de ajuda, especialistas para trabalhar, mais rápido você consegue se recuperar e se vacinar, que é o mais importante dessas situações, para que elas não te atinjam, independente do que aconteça externamente, internamente elas não tragam prejuízo. Agora, se você deixa, quanto maior o tempo, maiores são os prejuízos. Você vai ter uma restabilização óbvia, mas você vai ter prejuízos, marcas travadas na sua mão, que vão ser administradas, mas que foram feitas. Precisamos, sim, estar bem. Muito bem.
Doutora, queria agradecer muito sua participação nessa tarde de quinta-feira. Nós trocamos os dias aqui, né? Obrigado por você também ter nos atendido aí na sua agenda. E vamos ver como é que vai se, né, desdobrar essa situação e como é que se a gente consegue ver alguma movimentação das autoridades com relação a restrições desse tipo de aplicativo, ou até mesmo as empresas que de repente estão nos assistindo aqui e falam, não, realmente o que eles estão falando tem razão, né? A nossa intenção também aqui é que a gente consiga prestar esse serviço e fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? E você que está nos acompanhando, você que é jovem, eu sei que tem muitos jovens que acompanham. Ontem tínhamos muitos jovens nos acompanhando. Depois esses vídeos vão viralizando e vão crescendo e vão subindo e todo mundo vai assistindo. Se você é jovem, não use esse tipo de aplicativo para fazer trollagem. Não use, porque você pode fazer um mal que depois você não consegue se recuperar, não consegue mais voltar aquilo que era antes de você fazer essa trollagem. Isso é um assunto muito sério. Converse com os seus filhos, você que está nos acompanhando e são pais, para que os seus filhos não utilizem esse tipo de aplicativos nos celulares deles, tá? E veja se eles têm esses aplicativos. Se tiver, vai lá e fala, olha filho, não pode utilizar esse tipo de aplicativo, não quero mais ver você utilizando esse tipo de aplicativo, porque você pode entrar num crime e esse crime pode prejudicar a sua vida daqui para frente. Porque também essas pessoas que fazem essas trollagens podem ser presas e podem ser acusadas pelo artigo 5º da Constituição. Doutora Verusca, obrigado mais uma vez. O tempo voou hoje de novo. Quando o assunto é gostoso assim, voa o tempo. Quando a gente pisca o olho, acabou, né? Mas semana que vem nós estamos de volta aqui com mais uma live da tarde. Certo, doutora? Obrigado. Deixe seus contatos, por favor. Olha, Fábio, eu que agradeço. Quem quiser, eu tenho o WhatsApp, que é 11 982490073, ou você coloca lá Verusca Psicóloga no Google e você encontra. Para você que de repente está passando por um momento, está passando por uma dificuldade, quer tentar administrar melhor suas emoções, seus sentimentos, entre em contato, eu tenho certeza que eu posso ajudar. E nunca se esquecer, né, Fábio, que eu acho que aí fica a minha fala final, e aquilo que você faz com o outro, você também pode ser vítima. As pessoas sempre pensam, não, eu vou trollar o outro, mas esquece que também tem telhado de vidro. Verdade. Nunca tire a pedra no outro, né? Porque a pedra, o seu telhado de vidro, muitas vezes o outro pode também acabar atirando a pedra em você. Né? O feitiço também vira contra o feiticeiro. Eu acho que ninguém precisa passar por isso, nem um nem outro. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz e não para passar essa situação. Um beijo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Um beijo, doutora Verusca. Obrigado pela participação mais uma vez, tá? Deus abençoe. Obrigado. Muito bem, gente. Essa foi a doutora Verusca que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre essa questão desse aplicativo que, na minha opinião, é o pior que eu já vi na minha vida, que é o WhatsApp, tá certo? Depois de terminar aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu gostei, ativar o sininho de notificações. Amanhã tem live da tarde, ao vivo 3 da tarde, aqui no nosso canal Fabinho TV, com um tema muito bacana. Amanhã eu recebo a doutora Rita de Cássia. E para você acompanhar o tema, você tem que me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? É só você acessar @FabinhoTV no Instagram, ou então mesmo, se você quiser, o Face é Fábio Parpinelli TV, bem fácil, é o meu nome sempre, você vai acabar vendo minha carinha lá e me encontrando, tá certo? Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho. Hoje à noite nós também temos live, tá? É a live de quinta. Essa eu já faço há mais tempo até do que a da live da tarde, né? A live de quinta já é tradicional aqui no nosso canal, então fica aqui para você nos acompanhar a live de quinta, hoje às 8 da noite, e nós vamos tratar sobre um assunto também bastante delicado. Olha, eu não gosto do Big Brother, não gosto de verdade do Big Brother, acho que é um programa desprezível, porém é o de maior audiência na atualidade. E o que aconteceu com o Pyong, que construiu durante 5 anos toda uma estrutura de vida. Quando ele entrou no Big Brother, já estava na porta do casamento, com a esposa grávida de 9 meses.
E aí ele toma cachaça no programa, bebe até tombar e apronta lá dentro da casa. A pergunta que nós vamos fazer para você hoje na live de quinta é a seguinte: todo tipo de traição merece perdão? E aí nós vamos falar até da traição consigo mesmo, né? A pessoa que se trai fazendo uma atitude como essa e entrando de cabeça numa situação dessa como um Big Brother. Vai ser demais. Eu quero ver você junto com a gente. Então não se esqueça, aqui no canal Fabinho TV, 8 horas da noite, eu te encontro na nossa live de quinta. Às 8 em ponto eu começo hoje aqui, tá bom? Ó, um beijo no seu coração e até às 8 da noite, se Deus quiser, ou amanhã, às 3 da tarde, na nossa live da tarde. Beijos! Fui!